Olá, nono ano, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você vai assistir esse vídeo. Aqui é o professor Tiago Assis e venho, através desse primeiro vídeo, que gravar uma série de aulas para a gente poder passar esse período aí de quarentena, certo? Primeiramente eu peço a compreensão de vocês, seja no áudio, seja na imagem, porque a gente está fazendo meio que aquilo que a gente pode, mas é importante nesse primeiro vídeo a gente tratar de alguns aspectos. Eu acho que já tratei lá alguns pontos ali no grupo. Primeiro, a questão da disciplina, Você ali tem uma rotina de estudos. Não é porque você não vai para a escola que você não deve estudar. Então a gente vai dar continuidade aos conteúdos. Você que não tem o livro, é importante adquirir, que é para a gente poder continuar o nosso assunto ali e você não possa ficar perdido. Vocês que pegaram o livro agora há pouco, coloquem aí em dias, principalmente o conteúdo aí de potência. A gente já finalizou o conteúdo de potências e a gente já está finalizando aí a parte de raízes, Então eu venho retomar aí, eu vi que nas últimas aulas aí tiveram algumas faltas, então vamos só relembrar alguns conceitos ali de operações com radicais. Beleza? Então peço a compreensão de vocês, gente. Vamos estudar, vamos fazer aí aquela rotina para que a gente possa ter um ótimo aproveitamento, Passar ali, aprender, passar com louvor mesmo ali. Estamos aqui, todos os professores do Colégio SEAG, à disposição de todos e todas, Então, vamos lá começar relembrando aí um pouco aí das operações com radicais, Então, ainda dando continuidade aos radicais. Então, a gente tem as operações. Que operações a gente vai relembrar? Operação de adição e subtração, Então, tem aí a operação de adição, Então, eu tenho aqui, 8 mais raiz de 32 mais raiz de 72 mais raiz quadrada de 50. Lembrando, gente, a gente só pode somar aquilo que a gente que é igual. Ou seja, aqui tem raiz de 50, eu não posso somar com esse, eu não posso somar com esse, não posso somar com esse. Então eu tenho que fazer alguma coisa para que eu possa fazer essa operação. Então, essa coisa que a gente vai fazer está aqui, A gente vai transformar aí, que tem aí a mesma raiz, certo? Mesmo radical, radicando e índice. Beleza? Então tem aqui, eu reescrevi o 8 como sendo 2 vezes 4, certo? Então, reescrevi o 8 como sendo uma multiplicação. Então, a raiz quadrada de 4 vezes 2, ou 2 vezes 4, isso é igual, olha, a operação aí, as propriedades de raiz. Então, se eu tenho uma multiplicação de raiz, então eu posso transformar isso daí, certo? Colocar separadamente, raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 2. Então, a raiz quadrada de 4 aí é 2. Então, vai ficar 2 raiz de 2. Do mesmo jeito aí, eu vou decompor aí, vou reescrever aí o 32 como sendo 16 raiz de 2. Por que eu estou escolhendo esses números? Porque, olha, são quadrados perfeitos, E a gente viu aí o que era um quadrado perfeito. Então, raiz de 16 vezes 2 é igual a raiz de 16 vezes a raiz de 2. Raiz de 16 é igual a 4. Então, vai ficar 4 raiz de 2. Do mesmo jeito, reescrevi o 72 como sendo 2 vezes 36. 36, como é um quadrado perfeito, vai ficar a raiz quadrada de 36, 6 raiz de 2. E agora 50, 50 pode ser escrito como sendo 2 vezes 25, já adiantei aqui para vocês. Então vai ficar raiz de 25 vezes a raiz de 2, que é igual a 5 raiz de 2. Raiz quadrada de 25 é 2. Então ficou aqui, esses números agora aqui são números que são mais agradáveis. Então vou substituir, onde tinha raiz de 8, coloquei esse, onde tinha raiz de 32 e por aí vai. Eu sublinhei aqui, coloquei em destaque todos eles aqui, são iguais aqui, raiz de 2 em todos, certo? Então, se aqui é uma adição, então eu somo, já que são todos iguais,
Então vai ficar 2 mais 4 mais 6 mais 5 dá igual a 17. Só é repetir aí o raiz de 2. Isso vale também para a subtração. Olha o outro exemplo aqui, o exemplo 2. Então eu tenho aqui, ó, 3 raiz de 5 mais 2 raiz de 5 menos raiz de 10 menos 5 raiz de 10. Olha, raiz de 10 igual raiz de 10. Então, raiz de 5 e raiz de 5. Então vai ficar 3 mais 2, eu só somo quem está fora aqui da raiz. 3 mais 2, 5. E repito a raiz. Menos. Sim, olha, tem uma soma, tem um menos raiz de 10 menos raiz de 5 raiz de 10. Ora, sinais iguais, uma propriedade aí da quando eu tenho ali a adição de sinais iguais, repete o sinal e soma. O sinal é negativo, repete, dá igual a 6 raiz de 10. Beleza? Então a adição aí, não é relembrada aí a adição. E a multiplicação, olha a multiplicação aí que a gente fala tanto, certo? Então a multiplicação e a divisão. Multiplicação e divisão acontece com radicais do mesmo índice, ou seja, olha, raiz quadrada. Então, eu só posso fazer isso daí quando tem o mesmo índice. Beleza? Então, ó, quando eu tenho uma multiplicação, eu posso, como eles têm o mesmo índice, eu posso colocar em um mesmo radical. 3 vezes 12. Que é igual a raiz quadrada de 36, que a gente sabe que 36 ele é um quadrado perfeito, certo? E agora, raiz cúbica de 24 dividido pela raiz cúbica de 3. Coloquei ele dentro do mesmo índice, ó, raiz cúbica. Os dois têm a raiz cúbica, certo? Então vai ficar 24 dividido por 3, que é igual a 8, a raiz quadrada a raiz cúbica de 8. Então, qual é o número que é elevado ao cubo? Vai dar 8. Se eu decompor 8, vai ficar igual a 2 ao cubo. Sendo assim, ó, eu coloquei dessa forma para a gente relembrar uma propriedade. Quando eu tenho índice radical, índice do radical igual ao expoente do radicando, eu posso simplificar. Então, sobrando o 2. Beleza, beleza? Então, vamos lá, certo? A gente falou ali da adição e subtração, certo? Falou aí da divisão e da multiplicação, certo? Vamos tratar agora, certo, de um assunto aí que eu vi que teve muita dificuldade, né? Que foi a racionalização de denominadores. É normal, mas a gente vai tirar aí, certo, essas dificuldades, certo? Então, quando é que a gente utiliza racionalização de denominadores? Quando alguns divisores não têm denominadores exatos, ou seja, números irracionais ou operações com números irracionais. Então, quando acontece isso no denominador, a gente tem que fazer algum artifício. E esse artifício é chamado de racionalização de denominadores. Então, a gente vai olhar para o denominador. Então, dado aqui o meu primeiro exemplo aqui, 4 sobre raiz quadrada de 5. A gente sabe que a raiz quadrada de 5 ele é um número irracional, porque toda raiz quadrada de um número primo, ela é irracional. A gente não tem um valor exato disso daí. Então, a gente vai estar multiplicando, vai racionalizar, ó, certo? Pelo mesmo valor do denominador, certo? Então, a gente vai reescrever. Isso aqui é um artifício de reescrever. Então, eu vou reescrever, vou multiplicar por raiz quadrada de 5 sobre raiz quadrada de 5, certo? Então, vai ficar 4 vezes raiz quadrada de 5, 4 raiz quadrada de 5. Olha, raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5, a gente volta para esse caso aqui, ó, na multiplicação. A gente pode colocar dentro, certo? Transformando em uma multiplicação, beleza? Então, sendo assim, vai ficar raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5, vai ficar igual a raiz quadrada de 25. Quem é a raiz quadrada de 25? 5. Uma dica, e eu já dei essa dica na sala de aula. Quando eu tenho dois números iguais aqui, eu vou estar multiplicando aqui, o resultado vai ser sempre o radicando. Beleza? Quem tiver aqui dentro. Beleza? Então, ficou, ó, 4 raiz quadrada de 5 sobre raiz quadrada de 5. Cuidado, em nome de Cristo, não corta isso daqui não, tá?
não simplifica isso daqui, que não pode, beleza? E eu tenho o meu segundo caso. O meu segundo caso é o caso que causa mais confusão, mas fique atento. Vamos lá, certo? Fique atento aqui. Quando eu tenho agora uma adição ou uma subtração. Quando eu tenho isso daqui, a primeira coisa que a gente vai fazer, certo, é lembrar do produto notável. Ora, olha o produto notável, aquilo que a gente viu lá no ano passado. Que produto notável a gente vai lembrar, professor? Quadrado da diferença de dois termos, olha. Desculpa. Produto da soma pela diferença, né? Desculpa aí, certo? Então, quando eu tenho esse produto notável, certo? Se eu aplicar a propriedade distributiva, no ano passado a gente destrinchou bem isso daí, né? Se você está com dúvida, pausa o vídeo aí, certo? E vê alguns vídeos aí no YouTube falando sobre os produtos notáveis, né? E sobre esse produto notável especificamente. Então aqui o resultado fica primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado, beleza? Para que isso serve, professor? Vê só, olha a dica. Quando eu tenho no meu denominador uma subtração, eu vou multiplicar pela adição. Olha, quando eu tenho uma adição, porque, olha, eu vou tentar transformar nisso daqui, ó. Então, se eu tenho uma adição, eu vou multiplicar pela subtração. Se eu tenho uma subtração, eu vou multiplicar pela adição. Então, aqui eu tenho uma subtração. Então, como eu tenho uma subtração, eu vou multiplicar pela adição. A mesma, só o mesmo, vou reescrever, só que eu vou mudar o sinal. Então, vai ficar 3... que multiplica a raiz de 5 mais raiz de 2, sobre raiz de 5, raiz quadrada de 5 ao quadrado, menos raiz quadrada de 2 ao quadrado. Ora, eu risquei aqui para relembrar essa propriedade aqui que a gente viu, olha. Índices iguais eu posso simplificar, beleza? O objetivo é justamente esse. Então, quando eu simplifiquei, sobrou só 5 menos 2. E em cima, eu apliquei uma propriedade da multiplicação aqui. Você já sabe qual é, porque eu falo direto ela, né? Essa propriedade mesmo, qual é? A distributiva. Então, vai ficar 3 vezes raiz de 5 mais 3 vezes raiz de 2. Eu poderia aplicar ela, certo? Eu sinalizei para falar justamente que aqui existe uma propriedade distributiva. Mas, vê só. Quando eu coloquei aqui 3, que multiplica a raiz de 5 mais a raiz de 2, sobre 5 menos 2, 5 menos 2 é igual a quanto? 3. Ora, eu não tenho uma multiplicação aqui, significa que eu posso simplificar, sobrando só raiz quadrada de 5 menos a raiz quadrada de 2. Beleza? Tranquilidade. Então, se alguma dúvida... rever ali o vídeo, certo? Ou então manda lá a dúvida no grupo. Então eu vou resolver aqui um exercício que eu vejo que foi um exercício que é um pouco complicado aí do livro de vocês. O exercício ele está lá na página 222, certo? Que ele fala sobre o volume de um paralelepípedo, certo? Então, dado o meu paralelepípedo aí, lembrando, né? Um paralelepípedo é um sólido geométrico, não é? Um prisma ali, né? Um poliedro, não é? Então, as arestas são isso daqui, tá, gente? Lembra? Faces, arestas e vértices, né? Então, como é que a gente calcula o volume de um paralelepípedo? Largura, comprimento e altura, beleza? Então, o produto dessas 3 dimensões. Tranquilidade. Então, vamos lá, multiplicar aqui, ó. Coloquei aqui o produto desses 3. Coloquei 5 raiz de 15 vezes essa soma aqui, ó. Coloquei entre parênteses, porque é uma soma, vezes 3 raiz de 5. Tranquilidade. Apliquei a propriedade aí distributiva, né? Vai ficar 3 vezes raiz de 15, vai ficar 3 raiz de 15, mais... raiz de 15 vezes raiz de 5.
não é? Coloco dentro do mesmo radical e vai ficar 5 vezes 15, raiz de 75. Tudo isso multiplicado por esse cara aqui que ficou do lado de fora. E agora a gente vai aplicar novamente a propriedade distributiva. Esse vezes esse e esse vezes esse. Então vai ficar 3 raiz de 15 vezes 3 raiz de 5 vezes 3 raiz de 15 vai ficar 3 vezes 3, 9. Raiz de 15 vezes raiz de 5 vai ficar 15 vezes 5, raiz de 75. Mais 3 vezes raiz de 75. Olha, 3 vezes 1, 3. Raiz de 75 vezes 5, raiz de 375. E agora, professor, como é que a gente vai trabalhar com números muito grandes? Calma, certo? Calma. A gente vai reescrever esses números aí, certo? Vê só. 75, eu posso decompor ele em fatores de prima, certo? Vou decompor ele de uma forma, vou reescrever ele de uma forma que apareça algum quadrado perfeito, por exemplo, para eu poder simplificar. Então, eu reescrevi aqui, ó, 75 como sendo 3 vezes 25. Mas 25 não é 5 ao quadrado? Ora, então, se eu posso reescrever separadamente, vai ficar raiz de 3 vezes raiz quadrada de 5 ao quadrado. Se é 5 ao quadrado, a gente mais uma vez retoma esse caso. Índice igual a expoente. Eu posso simplificar. Beleza? Então, sobrou aqui 5 raiz de 3. Fiz a mesma coisa para 75. Desculpa, 375. Vai ficar 3 vezes 5 vezes 5 ao quadrado. Isso é igual a 5 vezes raiz de 15. Beleza, agora esses números aqui ficaram mais agradáveis para mim, né? E agora eu vou colocar eles aqui, certo? Então, eu reescrevi esses números como sendo 9, que multiplica, ao invés de ser raiz de 75, vai ser 5 raiz de 3, mais, ao invés de ser raiz 3 vezes raiz de 375, eu vou escrever aqui como sendo 5 vezes raiz de 15. Coloquei aqui 9 vezes 5, 45, 3 vezes 5, 15. Beleza? Mas eles não são iguais, professor. E agora? E agora a gente vai só organizar essa bagunça aí, certo? Então como é que a gente vai organizar? Eu sei que aqui dentro eu posso simplificar eles, certo? Eu posso colocar eles em evidência. Eu sei que o fator comum a eles aí é o 15. Então eu coloco 15 do lado de fora, certo? Então vai ficar, ó, 15 dividido por 45, 3. 3 raiz de 15. Mais 15 dividido por 15 dá 1. 1 raiz de 15. Acabou aqui? Acabou aqui. Então fica centímetros cúbicos, lembrando que é volume. Beleza? Então, qualquer dúvida, gente, qualquer dúvida, responde as atividades, certo? E manda a dúvida aí para o grupo, né? E aguarde para a próxima semana a gente dar continuidade. É de suma importância que você faça as atividades, mesmo errando, tente, reveja o conteúdo, veja a teoria, para que assim a gente possa ter uma melhor aprendizado. Então, valeu aí, muito obrigado pela atenção. Fui!